Olá, pessoal! Bom, espero que vocês tenham conseguido ter boas ideias aqui, né? A gente tem uma raiz quadrada aqui de uma divisão com x maior do que zero. Antes mesmo de a gente ir procurar e buscá-la na tabela, a gente já pode começar explorando o fato de que a gente tem a raiz de uma divisão, né? Raiz da divisão é a divisão das raízes, né? Na multiplicação também. Então, eu posso perfeitamente separar isso daqui como raiz de 25 dividido por raiz de x na quarta mais 5x² dx, né? Esse raiz de 25, a gente já sabe que vai dar 5, e essa constante multiplicada pode vir para fora aqui da minha integral, multiplicando. Agora, raiz da soma não é a soma das raízes, então não ousem assassinar a matemática aqui e fazer raiz desse mais a raiz desse, tá, gente? Em hipótese alguma. A raiz ela só se distribui na divisão e na multiplicação. Então, eu poderia passar o 5 que vai dar aqui para fora e deixar só 1 dx aqui em cima, só que aqui embaixo a gente vai continuar com a raiz de x na quarta mais 5x². Isso aqui é uma soma, né? Agora, vamos dar uma olhada para a nossa tabela, ver se surge alguma ideia a partir daqui, né? Então, vejam só, a gente tem uma raiz no denominador, em cima está constante, então a regra 22 que a gente usou no outro exercício já não caberia aqui, né? Porque não tem raiz. Aqui aparece raiz, só que aqui o u é minha variável e o a aqui, que está ao quadrado, é uma constante. Não é o caso que a gente tem aqui, as duas são variáveis, né? Para uma delas aqui ficar constante, só se eu colocar um fator comum em evidência. Só que daí, se eu colocar um fator comum em evidência, eu vou ter um produto aqui que envolve x. E não é o caso dessa regra 24. Mas aqui, ó, já tem uma variável para fora multiplicando a raiz, só que com o sinal de menos. E aqui a gente tem mais. Então, tudo se encaminha para essa regra 26 aqui, ó. Tem a soma, tem um u aqui para fora, que daí a gente teria que obter daqui. Então, vamos dar uma olhadinha se a gente cai nessa regra 26 aí. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Como aqui a raiz da soma não é a soma das raízes, eu vou transformar isso num produto. Então, eu vou colocar o fator comum em evidência. Então, a gente vai ficar com 5. 1 dx aqui é o próprio dx, né? X na quarta, abre parênteses aqui. Então, vai ficar 1... x na quarta não, desculpa, x ao quadrado, né? A gente sempre coloca o de menor grau em evidência. Então, x na quarta dividido por x ao quadrado vai dar x ao quadrado. E aqui vai ficar mais 5. Isso aqui tá dentro da raiz. Agora sim, raiz do produto é o produto das raízes. Então, a gente vai ficar com 5 dx aqui, raiz de x ao quadrado, vezes raiz de x ao quadrado mais 5 aqui. Agora, olha lá. Agora, a gente tá chegando próximo dessa regra 26 aqui, né? Porque esse raiz de x ao quadrado, só lembrando aqui, que esse x é maior do que zero, né? Porque raiz de x ao quadrado, na verdade, dá módulo de x, né? Aí, como esse x é maior do que zero, esse módulo de x vai ficar igual a x. Se esse x fosse menor do que zero, o módulo de x daria menos x, e eu jogaria um sinal de menos aqui para fora. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Lá do cálculo 1, vocês já devem ter visto essa situação. E a gente precisa aqui na regra 26, então aqui a gente vai conseguir o x, a gente precisa também do a ao quadrado, que é aquela história que a gente comentou. Quem elevado ao quadrado vai dar 5? Quem que quando eu elevo ao quadrado dá como resultado 5? Se isso aqui não é bonitinho, a gente usa a raiz quadrada, né? Então, a gente vai ter aqui 5 integral de dx, aqui a gente já sabe, então, agora que vai ficar x, raiz de x ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado. Porque raiz de 5 ao quadrado
vai dar 5. Eu não alterei em nada. Então, aqui a gente vai ter a regra 26, sendo que o x está sendo o meu u da regra 26 e o meu a está sendo raiz de 5. O meu a está sendo raiz de 5. Por que que é bom a gente identificar? Para depois substituir aqui nas nossas respostas, né? Então, usando essa regra, a gente vai ficar com 5 vezes menos 1 sobre a, ou seja, menos 1 sobre raiz de 5, ln de a, no caso aqui o meu a é raiz de 5, mais raiz de u ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais raiz de 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por x, mais uma constante. Então, vamos arrumar essa baguncinha aqui. A gente vai ficar com menos 5 sobre raiz de 5, aqui não precisa racionalizar, tá, gente? ln de raiz de 5 mais raiz de x ao quadrado mais 5, né? Porque aqui elevado ao quadrado vai dar 5, dividido por x, mais uma constante. Mais uma constante. Então, essa daqui seria a nossa resposta. Ok, pessoal?